Agora ele quer voltar, diz que vai mudar. Ele tinha saído de casa por conta própria, por pressão ou porque você terminou o relacionamento. E agora ele quer voltar. Diz que vai mudar. E você fica em dúvida se dá outra chance ou não. Assista esse vídeo até o final e aprenda a analisar melhor para tomar uma decisão. Sejam todos bem-vindos. Eu sou Amélia Prado, psicóloga, trabalho na recuperação de pessoas com dependência química, na orientação e atendimento às famílias. Depois de meses ou anos de relacionamento, finalmente você teve coragem de terminar o relacionamento. Ou ele mesmo foi embora de casa. Mesmo ele indo embora, o seu sofrimento continuou, devido à ausência dele, o sentimento de culpa por tê-lo abandonado, pela solidão, como se você não se sentisse sozinha quando ele estava em casa. Enfim, passado o primeiro mês, o sofrimento vai aos poucos dando lugar ao alívio das horas de preocupação, angústia, medo, raiva, sentimento de desamparo, de frustração, entre tantos outros sentimentos. E agora ele entra em contato com você com a promessa que vai mudar, a promessa que você sempre esperou ouvir dele. Promete que vai mudar, que vai se internar, realizar um tratamento. E você fica na dúvida se deixa ou não ele voltar. E se ele não mudar? E se voltar tudo a ser como era antes? E se ele quiser apenas voltar à zona de conforto dele? Você já não tem mais estrutura para passar por tudo que passou. Mas ele está pedindo ajuda. E se dessa vez ele realmente quiser mudar? Parar de usar? É um conflito interno, uma situação difícil de decidir. Mas depois de tanto tempo no uso, depois de perder quase tudo, ter deixado sua saúde mental comprometida e a saúde física e mental dele também comprometida, depois de tantas promessas, tantos conflitos, tantos prejuízos financeiros, porque só agora ele resolveu mudar. Você já o ajudou durante vários anos e ele não mudou. O que garante que ele vai mudar agora? É isso, não há garantias. Em dependência química, nada é garantido. Nem depois de anos de sobriedade não é garantido que ele não volte ao uso. Mas espere, eu não estou dizendo que você deve deixá-lo voltar ou não, mesmo porque esta é uma decisão que cabe a você. Mas você deve estar preparada para o caso de ser mais uma manipulação dele. Pode acontecer dele passar um tempo ou uns dias sem usar. Depois ele lhe convence que não precisa se internar, que vai conseguir sozinho desta vez e que ele pode até passar um período mesmo sem usar e depois voltar ao uso novamente, alegando que recaiu. Lembrando aqui que a pessoa recai quando ela entra em recuperação. Quando ela não entra em recuperação, ela apenas volta ao uso. Aqui no canal tem vários vídeos falando sobre a recuperação, que acontece quando a pessoa que é dependente para com o uso e busca mudar o seu comportamento, as suas amizades, seu estilo de vida, assumir sua vida profissional. Encontra meios de viver em recuperação, seja através de grupos de autoajuda, da psicoterapia ou de ajuda médica, mas ela busca ajuda e tenta realmente viver em sobriedade. Não é apenas dizer que vai parar de usar, ficar alguns dias sem uso e depois voltar ao uso e no dia seguinte pedir perdão porque recaiu. Neste caso, ele apenas voltou ao uso. Você pode começar se perguntando, tanto tempo ele ficou no uso. Se ele diz que vai se internar, por que voltar para casa? Por que não vai direto para a clínica se internar? Vamos acreditar que dessa vez ele realmente queira realizar o tratamento, se internar. Então, neste caso, o dependente químico quer voltar para casa, seja da esposa ou dos pais, a melhor maneira de ajudá-lo é dando a ele apoio na internação. A promessa dele é que quer realizar o tratamento? Ótimo! A esposa ou a família deve ajudá-lo, mas a maneira mais segura, sem se deixar manipular, é falando para ele que ele pode ir direto para a clínica. Ou se ele quer sua ajuda para se internar, você já combina com ele, para ele ir direto para a clínica, para a internação. Quando ele completar o tratamento, ele volta para casa, se ele for dar continuidade ao tratamento. Já faz esse acerto, antes mesmo dele voltar. Porque se você for confiar só nas promessas, você vai estar com o mesmo comportamento de quando ele saiu de casa.
Tem muitos que pedem ajuda, mas a ajuda que querem é apenas para voltar a ficar na mesma zona de conforto em que estava antes, com a promessa de mudança. É importante lembrar quantas vezes ele prometeu que ia parar e nunca parou. Você pode até pensar, dessa vez é diferente, porque ele percebeu como é ruim ficar fora de casa. Mesmo que ele tenha percebido, isso não é o suficiente para ele parar de usar. A dependência química é uma doença que não tem cura e ela é muito complexa. Apenas o desejo de parar de usar não é o suficiente. É necessária uma mudança do indivíduo e da família também. A pessoa que é codependente está sempre acreditando nas promessas do dependente químico, mesmo que ele já tenha feito essas promessas várias e várias vezes. Mesmo que ela diga que não acredita mais nele, né? Mas ela continua fazendo aquilo que ele quer, numa esperança fantasiosa de que ele vai mudar. Ninguém muda fazendo as mesmas coisas. E como ele vai mudar se você também continua alimentando o comportamento dele? Facilitando o uso de drogas dele? Aceitando as manipulações dele? Reflita um pouco. Ele saiu de casa e na primeira vez que ele pediu para voltar, prometendo que ia se internar, você aceitou. Qual foi a mensagem que você passou para ele? Que você não mudou em nada. E não mudou mesmo, porque acreditou nas promessas dele novamente. Mesmo que dessa vez seja verdade a promessa, por que não esperar ele concretizar essa promessa de mudança? Por que aceitar antes da mudança? Porque você recaiu em seu comportamento codependente e alimenta o seu desejo de que ele pare de usar droga e tudo se resolva. Ainda que ele realmente se interne e realize um tratamento, se você também não mudar, logo ele vai recair, porque você vai continuar alimentando a doença dele com a sua codependência. Você precisa entender como funciona o seu comportamento codependente que alimenta a dependência química dele. Aqui no canal tem bastante conteúdo falando sobre codependência. São vídeos com orientações que vão lhe ajudar a ajudar o seu familiar que é dependente. Quando o dependente químico e a pessoa codependente entram em recuperação, a possibilidade de dar certo é muito maior. Porque o dependente químico não tendo quem alimente a sua doença, a tendência é ele mudar também. Claro, lembrando sempre que cada caso é um caso. Resumindo, se o dependente químico pede ajuda, é importante não negar ajuda. Mas o importante também é como essa ajuda vai ser dada. Se é uma ajuda ou uma facilitação para ele continuar no uso, sem se preocupar com nada além do dinheiro para comprar a sua droga de preferência. Sugiro que não haja por impulso, analise a situação e aproveite o pedido de ajuda dele para realmente ajudá-lo. Agora eu vou finalizando nosso vídeo de hoje. Não esqueça de me ajudar deixando esse seu like, o seu comentário e se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. Muito obrigada e eu espero você no próximo vídeo. Fique em paz.